Leitura do dia 25 de janeiro. Gênesis capítulo 36, do versículo 8 ao versículo 30. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oholibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 35, do versículo 35 ao versículo 42. Os filhos de Esaú: Elifaz e Reuel e Jeús e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz: Temã e Omar e Zefe e Gaetã e Kenaz e Tímina e Amaleque.
Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir: Lotã e Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã: Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã, Maanaate, Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbá, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Isaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. Gênesis capítulo 36, do versículo 31 ao versículo 33. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 43 e 44. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel: Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Gênesis capítulo 36, do versículo 34 ao versículo 39. E morreu Jobabe, e Uzão da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Me-Zaabe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, do versículo 45 ao versículo 50. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Me-Zaabe. Eu vou só fazer uma pequena observação, porque a leitura da Bíblia em ordem cronológica eu estou de vez em quando lembrando. O que você ouve no livro de Gênesis também está no livro de Crônicas. Então, a leitura em ordem cronológica tem esta facilidade. Você ouve uma leitura e aquela que você ainda ia ouvir muitos livros depois, ela já vem próximo. Você vê, Gênesis está longe de 1 Crônicas, mas por
ser em ordem cronológica, você ouve a mesma leitura de Gênesis, ouviu também no primeiro livro das Crônicas. E assim, durante toda a leitura vai acontecer estes fatos. Você vai ouvir uma leitura de um livro e a mesma leitura em outro livro, que se você estivesse ouvindo a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você ia ler muitos livros depois. É só uma pequena explicação, mas quem está acompanhando a Bíblia, a leitura da Bíblia, está percebendo que isso está acontecendo. Gênesis capítulo 36, do versículo 40 ao versículo 43. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magidiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, do versículo 51 ao 54. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Gênesis capítulo 30, do versículo 25 ao versículo 43. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas,
descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 12. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi, em sonhos, que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó? E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Amém. Você ouviu a leitura do dia 25 de janeiro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 26 de janeiro. Eu espero você. Até lá! Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Deus abençoe você abundantemente.